Fala pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com carro por assinatura. Completei um ano utilizando um carro por assinatura, né, que é esse aqui no qual eu estou dentro. É um Kicks 2021, modelo 2022, né? Então eu vou compartilhar um pouco para vocês que têm curiosidade de saber como que é e principalmente quem já utiliza, qual que é a experiência, porque muitas vezes a gente encontra alguns vídeos falando sobre, mas não fala sobre a experiência, e os poucos são os que falam. Então, a minha experiência com um Kicks modelo Advanced, ano 2021, modelo 2022, certo? Então, vamos lá. Como que foi? Eu aluguei, né, esse carro por assinatura através da empresa UseCar, certo? Como que foi minha experiência? Foi então no ano de 2021, né, que eu entrei em contato com eles para fazer esse contrato e tudo mais. Ainda naquele modelo de fazer o contrato, então eles solicitarem ali junto à montadora. E a princípio não foi de um Nissan Kicks, a princípio era um outro da Volkswagen, certo? E aí a gente teve aquela dificuldade, né? Na época era um Nivus, e o Nivus era um carro recém-lançado, e aí juntou ainda com a falta de peças devido à pandemia, aquela dificuldade toda das montadoras em cumprir os prazos. Então o prazo previsto era de, após o fechamento ali do contrato, assinatura do contrato, 90 dias para entrega. E aí deu os 90 dias, eles prorrogaram por 120 dias por esse motivo que eu acabei de falar. Deu os 120 dias, aí eles falaram que não tinha previsão, mas que eles tinham um carro à pronta entrega no pátio deles, que era esse Kicks. E eu dou graças a Deus, porque eu fiquei muito mais satisfeito com o Kicks, certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais do carro, mas eu achei bastante interessante esse carro, um custo-benefício, um design muito bonito. Eu achei um carro muito bem desenhado, um carro que tem um conforto, que tem um bom acabamento, enfim, ele não é o básico, ele também não é o mais top, mas é o intermediário, né, Advanced. Então é um carro muito bacana, bem apresentável e tudo mais. E aí então eu optei por esse carro, aceitei essa proposta, e deu ali menos de 30 dias o carro chegou, certo? Eles entregaram na minha casa esse carro? Não, eles entregaram em um estacionamento privado, e aí me avisaram que já estava à disposição, era só ir buscar. Então eu fui lá e busquei o carro, certo? Tem algumas empresas que entregam o veículo na sua própria residência, certo? Então isso depende. Mas foi muito simples, muito tranquilo. Cheguei lá, me apresentei, mostrei ali meu documento e automaticamente eles já me encaminharam até o carro para a gente fazer a vistoria. A vistoria nada mais é do que você conferir que o carro está em perfeitas condições, é um carro zero, né? Não tem nenhum detalhe, não tem nenhum tipo de arranhão ou essas coisas, né? E se tivesse também, já ficaria ali registrado para depois não ser cobrado na entrega, certo? Então ali a gente fez a vistoria no carro inteiro, né? Tem ali um passo a passo ali para a gente seguir, nada muito complexo e até interessante para a nossa própria segurança averiguar. Então fizemos isso, assinei, pronto, né? Saí com o veículo. O tanque estava vazio, mas não é na reserva, não estava nem marcando. Então foi um detalhe, né? Que é comum acontecer isso, porque o carro é zero, né? Tem algumas exceções, né? Depois eu vou deixar aqui algumas dicas na descrição desse vídeo, dê uma olhada para que vocês consigam fazer escolhas melhores, certo? E aí saí, o carro não estava nem marcando ali reserva, tava tipo assim, só no vapor da gasolina. Mas deu tempo de chegar num posto de gasolina, abastecer o carro e pronto, partiu casa, né? E aí gostei muito dessa primeira experiência com o carro, realmente um carro assim que é muito diferenciado em relação aos carros populares, enfim, né? E é muito bom para dirigir, então gostei bastante. Então a utilização dele, né, foi contratado 2.000 km para rodar por mês,
Esse foi o meu contrato que eu optei, né? Tem outras quilometragens que você pode optar, no meu caso foi 2.000 quilômetros, que eu tinha uma previsão de utilizar ele mais, né, a trabalho, assim, andando mais a trabalho, e acabou que não precisou. Então daqui a pouco a gente mostra como que tá a quilometragem dele e tudo mais, e estou entregando com sobra. E falando nisso, você vê, na Used Car, pelo menos nessa época, nesse contrato, não tem, tipo assim, se você não usar, não tem nenhuma diferença, tipo, pagou e não usou, entendeu? E pronto, morreu o assunto, né? Algumas outras empresas te dão algum benefício de você poder rever de alguma forma esses quilômetros que você não utilizou. Então é interessante também, né, você tá analisando isso. Já adianto aqui na descrição, né, tem um link para um curso para você entender 10 maneiras de ter um carro à sua disposição, e dentre elas, lógico, é o carro por assinatura, e ali a gente entra nos detalhes, né, para quem quer, porque não, acredite, não é para todo mundo. Não é só questão financeira, tem algumas características que não é para todos. A gente fala das vantagens, das desvantagens, damos dicas, como você conseguir carros melhores, quais as empresas, melhor empresa para você conseguir um preço melhor, enfim, a gente entra mais nesses detalhes. Dê uma olhada aqui na descrição se você tem interesse de adquirir algum carro, quer seja por assinatura ou até conhecer outros modelos para você adquirir um carro. Vale muito a pena e o preço é muito baixo, vale muito a pena. A economia que você vai ter, né, paga em muito e de sobra o benefício que você vai ter com o conhecimento que você adquire no curso, certo? Então, maravilha, dê uma olhada aqui na descrição para vocês acessarem isso também. Então, voltando, vou mostrar aqui a quilometragem, né? Olha lá. Então, temos aqui a quilometragem. Olha lá, contratei 2.000 quilômetros por mês, então seria ali equivalente a 24.000 quilômetros, né? 2.000 vezes 12 meses, 24.000 quilômetros. Rodei, né? Aí praticamente um pouquinho mais que metade só, né? Então deu equivalente quase que 1.300 quilômetros por mês na média, certo? Tô entregando o carro com um pouquinho de gasolina. Used Car, me ajuda aí. A gasolina tá cara, que eu tô entregando quilometragem mais baixa, né? Faz um diferencial aí pra gente no próximo contrato. A média desse carro aqui, né? Essa aqui que tá aparecendo, deixa eu ver se consigo melhorar. Tá dando reflexo. Tá aqui 11,6 km por litro, porque eu zerei, né, quando eu recém abasteci. Mas de forma geral, na cidade estava fazendo aqui comigo entre 12 e 15, dependendo do trajeto, né? Então, ele tem um computadorzinho de bordo bem interessante, é metade aqui e a outra metade é analógico, se não me engano é assim que se fala. E tem aí, né? É um carro automático, né? Esse daqui é um intermediário, como eu disse, e tudo bacana. Então, é isso daqui de quilometragem. E o que acontece? O que mais a gente pode compartilhar com vocês? Revisão é uma outra dúvida, como que funciona, né? Então, a revisão a cada 10.000 quilômetros, né, basicamente. Então, eu preciso informar para eles fazerem o agendamento. Então, isso é bacana, não sou eu que me preocupo com isso. Eu simplesmente ligo e falo, olha, tá próximo a dar os 10.000, né? Não espero dar, eu aviso um pouco antes. Tá próximo a dar os 10.000 quilômetros e gostaria de fazer o agendamento para a revisão. Então, falo ali um dia que é mais interessante para mim, um horário que é mais interessante para mim, e eles entram em contato com a concessionária, né? E fazem todo esse processo. E depois só me avisa, ó, ficou então para tal dia, tal hora. Eles marcaram, então, conforme eu sugeri, ficou melhor para mim, foi no primeiro horário, até para conseguir, né, encaixar na minha agenda, sem ter que deixar o carro, depois voltar para retirar. Então, eu deixei o carro, fiquei esperando na sala VIP lá da concessionária, top, e depois retirei o carro, né? Então, eu fiquei esperando ali, sem problema nenhum, foi rápido, o atendimento muito bom ali da Nissan, e então, o carro
revisado, maravilha, certo? Então esse é o processo. Questão de medição de quilometragem, visto que a gente contrata uma quantidade de quilômetros, então eu contratei 2.000 e a medição deles, nesse contrato que eu fiz, era mensalmente para ser medido, e eles entrariam em contato. Porém não entraram em contato, achei estranho, falei, será que está acontecendo alguma coisa? Entrei em contato com eles, falei, olha, já deu um mês, né, como que é essa questão de medição? Aí eles me informaram que esse carro aqui tem rastreador, então pelo rastreador eles conseguem fazer essa medição, certo? Porque caso você passe, no caso que é uma medição mensal, né, caso você passe do que foi contratado, então é cobrado ali um adicional por quilômetro, certo? E graças a Deus não tive nenhuma situação dessa, como vocês viram aqui, foi menos. Tem algumas outras empresas que elas fazem medição trimestral, outras semestral, outras anual, né? Algumas permitem você fazer, por exemplo, eu não gastei tudo aquilo no mês, eu posso compensar no outro, né? Algumas fazem a medição só no final de um ano, no final de 6 meses, então você consegue administrar esses meses que você usou menos e usar mais no mês seguinte, enfim, se você quiser, né? Então, e tem aquelas que, como eu disse, que tem a opção de você, se não utilizar, você de alguma forma ser beneficiado com esses quilômetros que você não utilizou, certo? Mas não foi o meu caso aqui da UseCar, né? Nesse contrato não teve isso. Se eu usei bem, se não usei, né? Não tem nenhum benefício por não ter usado. Não consigo rever nada disso. Paguei e pronto, certo? Graças a Deus, nessa minha experiência, não tive nenhum incidente, nenhum tipo de acidente, quer seja que eu esbarrei alguma coisa, quer seja que eu bati, quer seja coisas bateram em mim, enfim, nada. Graças a Deus, não tive nenhum tipo de situação dessa. Então o carro, estou entregando ele intacto, né? Sem nenhum detalhe, sem nenhuma observação, nada, né? Tá muito bom. Com o que mais que a gente pode compartilhar aqui com vocês? A devolução, né? Então a devolução é hoje, né? Já estou aqui aguardando. E interessante, eu tive que ir buscar o carro em um estacionamento privado e eles me informaram, eu fui lá buscar quando eu fui pegar o carro. Agora na devolução eles me avisaram que a pessoa vai vir buscar na minha residência ou no endereço que eu informasse, certo? Então eu achei muito bacana isso, né? É uma comodidade, você não tem que se deslocar e depois pagar Uber para voltar, alguma coisa assim, né? Então muito bacana nesse ponto de devolução. E aí vai ter aquele processo de vistoria da mesma forma e tudo, e eles levam o carro, certo? Então as vantagens que a gente sempre fala de carro por assinatura, principalmente, que você tem essas mordomias, você não tem que se preocupar com a compra de um carro, né? Pesquisar carro para comprar, aquela coisa toda, depois aquela burocracia quando você adquire um carro, né, próprio seu, nem depois na hora de vender o carro, né? Você tem que ficar oferecendo o carro, marcando com as pessoas para ver o carro, aquela coisa toda, né? Não tem nenhum tipo de dor de cabeça dessa. Não tem aquela coisa de, poxa, o carro é meu, mas agora quando eu vou vender, desvalorização, né? Porque não pagam ali a tabela FIP ou coisas do tipo, e você acaba tendo prejuízo ainda maior. Então não tem nenhuma dor de cabeça com isso. Questão de impostos, né? Como que é com IPVA, essas coisas? A gente não se preocupa com isso, certo? Não se preocupa com isso. Eles já resolvem, recebem por lá, resolvem por lá. Não temos que fazer nada com relação a esse ponto. Questão de multa, certo? Se for tido alguma infração, né, chega para eles e eles têm um setor de gestão de multa. Então eles fazem todo esse trâmite, né, aí manda pra gente, se foi o caso, tipo, não fui eu, foi uma outra pessoa que estava dirigindo, que tá dentro do contrato, né? Se você tiver uma pessoa, motorista adicional, essas coisas todas, né? Foi outra pessoa, você consegue colocar ela para ser descontado ali a pontuação, essas coisas todas. Então, e eles fazem todo esse trâmite para resolver essa questão da multa. Tem um adicional, aí tem que ver em cada contrato, né? Mas normalmente é 10% sobre o valor da multa por essa gestão da multa.
não é barato, eu acho que é caro isso, mas eu sempre gosto de olhar para um lado positivo. É mais um motivo para você se cuidar, né? Porque você pensa, poxa, se eu levar uma multa, além da multa, eu pago ainda mais 10%. Então você acaba sendo mais prudente. Isso se reverte em uma segurança maior para você, para sua família, para a integridade sua e do carro. Então eu acabo olhando, ressignificando isso e vendo isso com um olhar diferente, certo? O que mais que a gente pode falar aqui? Pessoal, se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui na descrição, certo? Deixa aqui na descrição que a gente vai... Descrição não, nos comentários, pra gente ir respondendo. Vou respondendo cada um, certo? Então, talvez tenha alguma dúvida específica que eu não tirei, mas você pode compartilhar ali embaixo, né, nos comentários. E é até bom, porque talvez a sua dúvida seja de outro que não teve coragem de perguntar. E você perguntando, você enriquece ainda mais esse vídeo, certo? E eu te respondo, ok? Tô vendo se eu esqueci alguma coisa, mas a princípio é isso, né? Não tem nenhuma dor de cabeça, nenhuma complicação, não tenho nada a relatar, né? Graças a Deus foi um contrato bem tranquilo, como eu disse, não teve nenhum imprevisto, graças a Deus. A sensação é de que o carro é seu mesmo, certo? A sensação é de que o carro é seu. Algumas dúvidas, né? O carro vem adesivado, já vi alguns artistas aí, né, com o carro todo adesivado, alguma coisa assim. Não, o carro vem ali com um adesivozinho que fica lá atrás, né, como se fosse da concessionária mesmo, né, que algumas concessionárias colocam ali, ou lojas de veículo colocam. Então eles colocam para fazer a propaganda deles, mas é bem discreto, bem normal, não é nada demais, certo? Então o carro ele vem, que aos olhos de muitos o carro é seu, até porque você está ficando com um período maior, né? Nesse caso que eu fiz a assinatura de um carro por 1 ano, é bom falar disso que eu lembrei aqui, né? É o meu primeiro carro por assinatura, então eu fiz de 1 ano, mas como teve a valorização absurda dos carros, eu me arrependo de não ter feito por 2 anos, porque senão eu ia conseguir andar num carro melhor, né, por um preço mais em conta, sem ter o aumento aí, né, sem sentir o aumento dos veículos, certo? Tem alguns contratos de algumas empresas que cobram reajuste anual, né? No caso da Usicar, nesse contrato pelo menos não teria se eu tivesse feito, então por isso eu me arrependo de não ter feito de 2 anos, certo? Por exemplo, esse aqui é um Kicks, como eu disse, 2021, modelo 2022, e ele na época estava por 109 mil se eu fosse comprar, certo? E quanto que eu estou pagando nesse contrato? 1.995 por mês. É muito barato. Só para vocês terem uma comparação, na época que eu contratei esse carro, eu tava com um carro alugado mensal, que era um HB20 hatch, seco de tudo, por 1.500, porque eu consegui um preço bem camarada, mas seriam uns 1.750 na época. E aí olha a diferença, né, para esse carro, e olha a diferença de preço. Então quer dizer, foi um grande negócio que eu fiz, porém me arrependo de ter feito só por 1 ano, certo? Mas considerem isso, né, o tempo que você vai ficar com o carro, né, isso tudo faz sentido, faz muito sentido, porque os carros eles têm os reajustes, né? Não faz sentido você fazer um contrato muito longo, mas também não necessariamente tão curto, né? Por ser o primeiro, eu fiz aí por 1 ano, mas é isso, o carro é como sendo seu mesmo, você tem toda a comodidade de utilizar o carro, né? As pessoas veem que você, creem que o carro é seu mesmo, porque você está com ele direto, para cima e para baixo, passa mês, vira mês, você está com o mesmo carro, e é muito bacana. Os carros são zeros, então você escolhe muitas das vezes a questão de cor, a questão de opcionais. Esse carro aqui, ele não veio com isso filme, né? Mas eu também não coloquei. É uma recomendação que eu deixo aqui: não façam modificações no carro, a não ser que o seu contrato permita, certo? Porque isso pode dar problema se Deus livre tiver um acidente, dependendo da modificação que você fez, o seguro descobrindo, ele não cobre, né? Fora você está modificando o carro que não é seu, se você não combinou isso, se você não tem autorização, não faça. Por mais que seja só isso filme, só isso, só aquilo, não faça, certo? Tenha cuidado com o carro. Então eu não fiz modificação nenhuma nesse carro também, né?
E é isso. São dúvidas frequentes aí, eu posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Então depende do contrato, verifique, leia o contrato, se permite. Muitas empresas já permitem que você opte por isso no contrato, na assinatura. Então o carro já vem conforme você escolheu, com os adicionais, com coisas que você escolheu. Então é interessante verificar isso antes, ok? Para não ter problema e não ficar frustrado com, poxa, eu não posso fazer isso ou aquilo outro, certo? De novo, dê uma olhada aqui na descrição, tem um curso que a gente explica sobre tudo isso, a gente trouxe ali especialistas de cada área para entrar em detalhes, para vocês conseguirem achar o melhor carro para você, com o melhor custo na melhor empresa, certo? Então, veja aqui na descrição, aproveite que o preço está bem camarada, para vocês não se frustrarem, né? Então é um preço muito em conta e com a vantagem de você não ter nenhum tipo de erro ou dificuldade, ou não contratar o melhor para você. Pensa na economia que você tem, né? Visto que é um contrato mais longo e tudo mais, certo? Então é isso. Espero ter atendido aí as dúvidas de vocês, que vocês talvez possam ter. Essa foi a minha experiência, certo? E vou estar aberto aqui para responder qualquer dúvida que vocês deixarem nos comentários aqui abaixo, certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Veja os demais vídeos desse canal, a gente fala sobre finanças, empreendedorismo e alguns tutoriais. Então pode ter outros assuntos aqui que te interessem também. Então veja aí os demais vídeos do canal e nos acompanhe também nas redes sociais, certo? Rafael.winner, né? Aonde você consegue ver ali o meu dia a dia, né? Eu sou consultor financeiro, né? Tenho alguns negócios que pode também fazer sentido para você, certo? Então é isso, até mais. Lembre de deixar o curtir. Se você não curtiu, deixa o seu curtir. Se inscreva no canal. São coisas que a gente acaba esquecendo de falar algumas vezes, mas você sabe que isso é importante. Se você está até aqui, acredito que fez sentido para você. Então, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o seu curtir aqui. E se você quiser, deixa aí também o seu comentário.